Meu nome é Lívia, eu sou dona do canal Mamãe Migrou e estamos começando mais um vídeo. Então, hoje o título do vídeo já tá aí, né, gente? E o NIS, hein? E o NIS? Eu no meu primeiro vídeo tinha dito que ia falar sobre outras coisas, porém, não tem condições. Eu tenho que falar do NIS. Eu tenho que botar pra fora a minha indignação. Eu tenho que falar sobre isso. Gente, pra quem não sabe, o NIS é um número aqui que se assemelha ao PIS no Brasil, né? Que é o número que você tem para o trabalhador, que é o seu vínculo com o trabalhador. No caso de Portugal, esse vínculo é tanto para trabalho como para benefício, tudo isso. É o mesmo número, NIS. Pronto. Então, quando nós fizemos o visto de procura de trabalho, a gente tinha ciência de que as coisas não seriam fáceis, que as coisas são... Para o imigrante, né, no início, não é 100% tranquilo. Você não chega aqui, eu não vim iludida com os youtubers dizendo, vem para Portugal que você faz uma compra com 10 euros. Nada disso. Eu vim sabendo que a coisa ia ser difícil. Mas nem nos meus piores pesadelos eu imaginei o NIS. Que o NIS seria o meu problema. E parece um problema meio que difícil de resolver. Por quê? Lá no serviço social, na segurança social, que se chama segurança social, tá dizendo o seguinte: para você ter o NIS, você tem que ter o contrato de trabalho ou abrir firma, correto? E emitir 2 recibos verdes. Para você ter o número do NIS, isso demora uma média de 10 a 15 dias. Ok. Aí eu vou no trabalho e falo assim, ó, eles disseram que precisa do contrato para abrir o meu NIS lá. Ou você pode fazer por aí mesmo. E o contratante fala assim, não, a gente não vai fazer isso, porque não é nosso padrão, ou não é, a gente não faz NIS, tem que estar com NIS, a gente não quer essa dor de cabeça. Inúmeras desculpas. E aí, quando a gente vai tratar com a segurança social diz, não, os trabalhadores estão fazendo, os empregados estão fazendo sim, os patrões estão fazendo. Os patrões, eles têm que fazer, leva para eles impresso o que eles têm que fazer. E aí, o que vira? Vira um círculo. O círculo esquisito de eu não posso fazer para você, eu não faço para você, ele tem que fazer, mas ele não faz, eu não posso fazer porque eu dependo dele, do contrato. E aí, resumindo essa loucura toda, porque pra mim é uma loucura, pra mim é uma insanidade, que se tu conta, ninguém acredita. Se tu fala assim, ó, é isso. A pessoa fala, mas é isso que tá acontecendo? É isso que está acontecendo. É um círculo onde ninguém consegue resolver nada pra ninguém. E aí o que acontece na nossa vida? A gente tá aqui há 15 dias e pouco. Tá bom. Vocês tinham que estar preparados para isso. Ok. Mas quando que isso vai passar? Quando que a gente vai resolver? Porque até então só tô com um problema. E ninguém resolve. Porque o meu marido Luiz, ele tentou. De todas as formas que você possa imaginar. Ele liga para um, liga para outro, liga para lá. Vai lá, marca, vai lá, senta, conversa. Ele já foi chamado para alguns lugares para trabalhar. E quando ele diz que não tem o NIS, ele não pode. Isso gera uma frustração muito grande. Tanto nele como no meu irmão. O meu irmão, hoje os dois saíram para fazer um processo. O meu marido foi atrás de emprego e meu irmão tá num processo. E talvez essa empresa faça um NIS para ele. Talvez. É uma incógnita. É na sorte. A gente conta com Deus. Porque a gente tem Deus, então a gente conta com Deus. Conta com a intervenção divina. Mas preste atenção no cenário. É esquisito. É uma coisa sem fundamento. Aí fala, ó, você agora para entrar em Portugal tem que ter o visto de procura de trabalho. Ok, tem o visto de procura de trabalho, você faz todos os trâmites direitinho. Mas quando você chega aqui,
esse visto de procura de trabalho não te dá muitos benefícios, entende? Uma moça da... Uma moça não, uma senhora, que não pode falar moça aqui, e eu erro demais. Uma senhora de um negócio de emprego. Aqui tem muito, como se fosse empresas de RH que faz um intermédio entre você e o contratante, né? Aqui tem muito. E aí ela falou assim, olha, se vocês tivessem visto com manifestação de interesse, tivesse ainda nesse processo, era mais fácil eu conseguir resolver para vocês do que com visto de procura de trabalho. E eu olhei bem assim aquela situação e falei assim, não pode ser. Claro que é a opinião particular dela, né? E uma pessoa só falou isso pra mim. Mas eu fiquei aquilo na cabeça, eu fiquei assim, não pode ser. Porque o governo exigiu que viéssemos com visto. Então eu imagino que isso deve me facilitar em alguma coisa e não me prejudicar. Vamos aguardar. E sobre o NIS, continua esse mato sem cachorro. Porque é um mato sem cachorro. Ali, você está dizendo isso porque você quer desmotivar as pessoas de virem? Não, senhor. Não, senhor. Pelo contrário, quero que vocês estejam cientes do processo. Entendeu? É um processo. Ah, mas vai dar errado daqui pra frente? Não. Eu creio que não. Na minha esperança e na minha oração, já tá tudo certo. Vamos melhorar daqui pra frente. Mas existe o processo. E esse processo com o NIS no meio, entendeu? Tá dando aquela maracutaia doida. Que é difícil de entender. E tu fica assim, mas não é possível que você tá falando isso. Não é possível que o resultado do que a gente tá pedindo é não porque alguém não entendeu ainda que mudou a lei. Porque, né, tem esse detalhe. Acho que até junho, se eu não me engano, podia fazer o NIS online. Ainda do Brasil. E aqui você resolvia. No nosso caso, mesmo se a gente fizesse online, a gente não ia conseguir, porque a gente já chegou, a lei mudou. E mesmo fazendo online, tem que a Segurança Social terminar o processo. Então, não ia dar pra gente. Mas ok, tem gente que conseguiu. Quando a gente chega, a lei já mudou. Só que a lei daqui muda muito. A lei muda e, às vezes, as empresas, as coisas não acompanham a mudança. Ainda mais quando ela é recente. Mas você tá falando mal de Portugal e nananana. Não estou. Estou falando a verdade. Isso não é uma opinião minha. Não é a minha opinião. É a verdade. O NIS tá acontecendo isso. E isso dificulta as pessoas contratarem a gente. A gente veio com o visto de procura de trabalho para trabalhar. E sem esse número a gente não consegue trabalhar. Ok? Entendido? Ah, você quer ir embora? Não. Eu vou tentar resolver. A gente quer resolver. A gente vai tentar buscar o melhor. Até porque eu larguei tudo no Brasil, mudei a minha vida. Peguei todas as minhas bolsas, botei na carcaça e falei, vamos embora. Sem pretensão de voltar atrás, porque o NIS não tá saindo, porque o NIS não... Não, né, meu senhor? Eu vim aqui com as minhas crianças para poder dar certo. Então é só tentar, é só lutar mais um pouco. Só que isso traz um pouco de aflição no nosso coração, né? Porque parece uma coisa que não resolve. Mas estamos crendo que o mover das águas, né? Do poder superior, do Deus Todo-Poderoso, não desampara. Então, mesmo que esse processo ainda seja complicado de entender, seja um processo demorado, sabe? Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho muita fé mesmo, que vai dar tudo certo. E as coisas vão fluir bem. E, gente, tendo esse número, esqueça tudo. Vai tudo se resolver. Vamos voar abaixo. Acabou. Tenho NIS, eu só quero o meu NIS. Eu só quero o meu NIS. Pronto. Ah, eu não quero só o meu. Eu quero o meu, do meu marido e das 3 crianças. Porque as crianças têm que ter NIS.
E só pode fazer NIS para as crianças se tiver o NIS do adulto. E do adulto você já entendeu, né? O processo do adulto. Então logo você não vai ter o das crianças. Mas tudo bem também. Eles ainda não implicaram com nada para as crianças por causa da falta do NIS. Nem pra gente. Olha, se tem uma coisa que tá acontecendo de bom, e eu não tenho que reclamar, de verdade, são as minhas experiências até hoje, tá? Tá sendo tudo bem. Eu tô sendo muito bem tratada, muito bem acolhida nesse país. Eu tô sendo... Meus filhos estão sendo bem acolhidos. Em todo lugar que a gente vai resolver as coisas, as pessoas tratam a gente super bem. Então, assim, não tenho o que falar sobre isso. Porque eu entendo que isso não são culpa de pessoas, isso é culpa do sistema. Entende? Não é culpa da moça da segurança social. Não é culpa da moça... Ah, esquece. Não é moça. Não é culpa da senhora da segurança social. Não é culpa da senhora das finanças. Não é culpa da Câmara Municipal. É um sistema, é uma lei. E isso não é feito aqui na minha freguesia. Então, não tem porquê eu ir brigar, eu discutir, eu falar alguma coisa com eles. Eu posso questionar, eu posso tentar me inteirar do assunto. Mas, assim, eles não têm culpa disso. Isso é o sistema. Não tem o que fazer. Agora, fora isso, nossa, tá sendo muito bem tratada, muito bem acolhida. Todo mundo que até hoje eu estive presente para tratar sobre escola, sobre qualquer outra coisa, foi tudo muito bom. Eles foram super atenciosos, super gentis comigo e com os meus filhos e com meu marido. Então não tenho o que dizer mesmo. Estou curtindo muito tudo. Só tem esse pequeno, grande detalhe do precisamos de emprego para continuar, né? E isso não é para desesperar. Eu não posso me desesperar. E não estou. É só um desabafo, porque eu tô vendo pouca gente falando sobre isso. E talvez a gente se mobilizando, se mexendo, falando mais sobre isso, as coisas mudem. Porque não seria a primeira vez que as coisas iriam mudar por movimentações. Então, eu imagino que se a gente começar a falar sobre isso, bater na tecla sobre isso, talvez eles entendam a gravidade, né? A gravidade do problema de não fazer um nicho, que é tão simples. Então, eu sei que eles dificultaram por causa dos motivos deles, mas isso também está dificultando quem eles deixaram entrar, quem eles aprovaram para entrar. Então, é só isso que tá um pouco confuso. Eu depois vou pedir pro meu marido para ele dar um segmento nesse vídeo, porque ele tá muito mais indignado que eu. Ele recebe muitas ligações e não consegue seguir em frente, né? Já foi entrevista, todo mundo gosta dele, ele tem um bom currículo, ele tem boas experiências, mas falta isso. Então, toda vez que falta isso no final da conversa, ele não é contratado, ele não termina a entrevista. Então, isso causa uma frustração grande. Então, quando eu terminar de falar, quando ele chegar, eu vou pedir para ele dar seguimento no vídeo para falar um pouco de como ele se sente, né? Sobre isso. Trouxe aqui meu marido para ele falar um pouco mais de como ele se sente sobre isso, porque é ele que recebe várias ligações. E aí ele vai mostrar a percepção dele, né? Sim. Então, gente, olá, né? É muito difícil, né? Você passar, né? Por todo esse momento, porque nós, né? Fizemos tudo certinho, tiramos os vistos, né? Aguardamos. Quando chegamos aqui, né? Fazemos aquilo, né, que nós precisamos fazer para procurar emprego, né? Então a gente sai cedo, fica o dia todo na rua, né? Bota currículo daqui, bota currículo dali e aguarda, né? Claro que ser chamado, que tenha uma entrevista e tudo mais. E aí quando a gente conversa, né, com as pessoas pelo telefone, a maioria
maioria delas já pergunta se você tem o NIS ou não. Quando você diz que não tem o NIS, então vem sempre a mesma resposta. Nós não podemos dar continuidade à sua entrevista, nós não vamos poder contratá-lo, porque a empresa não contrata sem o NIS. E tem só também uma coisa, eles dizem, assim que você arrumar um número, você entra em contato com a gente. Exatamente. E normalmente quando a gente também liga para as empresas, ninguém atende, né? Depois disso, né? Então é muito difícil. Então assim, hoje, né, tem mais ou menos uns 20 minutos, meia hora. Hoje a gente está gravando no dia 15/11, né, de 2024, esse vídeo. Há 20 minutos atrás eu recebi uma ligação, né, de uma oportunidade de trabalho e tudo mais. E a mesma pergunta, né, tem o NIS? Não tem, então a gente não vai poder contratar. Então assim, nós estamos aqui já 2 semanas, né? Vai fazer 3, agora amanhã, né? Faz 3 semanas. Nessas 3 semanas, né, eu tive várias oportunidades de emprego que foi perdida por causa disso. Até uma entrevista que eu estava fazendo, o meu entrevistador perguntou e eu falei que não tinha o NIS. E ele falou que não ia dar continuidade à entrevista por causa da falta, né, desse documento. Apesar de ter gostado do currículo, apesar de se encaixar na vaga, apesar da mão de obra aqui não ser... não ter tanta mão de obra aqui, ainda mais onde a gente mora, na nossa localidade, não são tantas pessoas assim, sim, ainda mais qualificadas. Então, isso é uma barreira séria. Sim. E aí, o que está acontecendo? Tem maneiras de se fazer o NIS, tá? Estão ofertando maneira de se fazer o NIS sem ser pelos módulos normais. Tem muita assessoria, tem muita gente. Eu, particularmente, ainda não fui pesquisar muito sobre isso. Não sei como isso procede, né? Como é que faz sem estar com contrato e tal, mas existem essas possibilidades. Tem gente que tá fazendo, uns dão certo, outros não, um é golpe, outro não. Sim. E aí fica nisso. E a gente fica refém, né, de ou pagar alguém para fazer, e a gente não sabe até que ponto isso é legal ou ilegal, ou esperar mais tempo e ver qual contratante vai querer a gente para fazer o nosso NIS pra gente. Sim. Então é meio que uma situação muito chata. Você vai na segurança social, você informa, né, que precisa tirar o NIS para ser contratado. A pessoa que lhe atende, né, ela informa que para você fazer o NIS tem que ter o contrato. E aí eu falo com a atendente, né? Então, mas aí eu tenho empresa X, né? Hoje teve mais uma, então assim, elas ao ouvirem que eu não tenho NIS, elas não contratam. Aí a pessoa vira para mim e fala, não, mas isso é uma decisão da empresa. É uma decisão da empresa. Assim, na decisão da maioria das empresas. Não são todas, eu sei que não são todas. É uma decisão da empresa, só que a lei diz que eu tenho que ter o contrato. Então, assim, em alguns momentos, né, parece assim, uma loucura, cara, entendeu? Porque você chega na empresa e informa. E você, a última vez que eu estive, né, já fui 2 vezes na Segurança Social, eles me deram o papel descrevendo todos os documentos. E o primeiro documento que ele pede é o contrato de trabalho. Aí após isso, qual o próximo passo, né, para se ter o NIS? Também, né? Você tem que abrir uma firma e emitir 2 recibos verdes. Emitir 2 recibos verdes para você ter o NIS. Até aí, ok. Entendeu? A gente poderia tentar fazer dessa forma. Partindo do princípio que o nosso visto de procura de trabalho, quando a gente for no nosso agendamento da AIMA, a gente tem que estar com contrato de trabalho. Eu não posso chegar lá com o meu recibo e falar assim, olha, eu emito recibo verde, eu tenho abertura de firma, e aí isso é diferente, entendeu? Vem, senta aqui. Então, assim, então eu peguei esse documento, né, e hoje, quando a mulher me ligou, eu fui insistente, né, nessa questão. Chegou mais um aqui para participar do vídeo. Então eu fui insistente nessa questão.
Senhora, mas a Segurança Social, ela informa que toda empresa pode contratar e após isso Pera. 2000 anos depois. E aí, a gente fica nessa situação. Mas tudo vai melhorar, as coisas vão ficar melhores e vou voltar com boas notícias em breve. E tem muito mais vídeo pra sair. Então, por favor, além de você assistir, se inscreve no canal, curte, comenta. Pode ser qualquer coisa, dá uma opinião, fala o que você pensa, não tem problema. Tudo é bem-vindo. E vamos dizer tchau. Lá pra câmera. Tchau! Manda beijo. Beijo! Até o próximo vídeo.